Existe uma fronteira no mapa do mundo que não faz o menor sentido. Ela corta ruas ao meio, passa pelo chão de casas, divide quintais e, em alguns pontos, tem menos de 1 metro de largura. Essa fronteira existe porque no século XIII, 2 nobres medievais brigaram por terras agrícolas, e o acordo que eles fizeram para resolver a briga foi tão mal feito que ainda está no mapa hoje. Mas antes de chegar nisso, você precisa entender como fronteiras funcionam de verdade. Porque o que a escola te ensinou sobre fronteiras está certo, mas está incompleto. A maioria das pessoas acha que fronteiras existem porque fazem sentido geográfico, que um rio divide 2 países, que uma montanha separa uma nação da outra. Às vezes é isso, mas na maior parte da história, fronteiras são o resultado de acordos, guerras, casamentos, heranças e, como você vai ver hoje, brigas entre vizinhos poderosos que não conseguiram se entender. A Terra está cheia de cicatrizes assim. E a mais estranha de todas fica na fronteira entre a Holanda e a Bélgica. Estamos falando de Barle. Mais especificamente, Barle-Nassau, do lado holandês, e Barle-Hertog, do lado belga. 2 nomes, 2 países, um único lugar completamente impossível. Barle é uma cidade dividida em 30 pedaços de território belga, espalhados dentro do território holandês. 30. E dentro de alguns desses pedaços belgas, existem pedaços holandeses dentro. Uma fronteira dentro de outra fronteira dentro de outra fronteira. Se você olhar para o mapa de Baarle do alto, parece que alguém pegou 2 países e jogou num liquidificador. Para entender como isso aconteceu, você precisa voltar para o ano de 1198. Em 1198, a região que hoje é o sul da Holanda e o norte da Bélgica era controlada por nobres feudais. Não havia Holanda. Não havia Bélgica. Havia feudos, pedaços de terra controlados por senhores que deviam lealdade a lordes maiores, que deviam lealdade a reis, que deviam lealdade ao imperador. A região de Baarle pertencia ao senhor de Breda e ao duque de Brabante. Os dois dividiam o controle das terras da região há décadas. Mas em 1198 fizeram um acordo formal. Um acordo que deveria resolver de vez quem controlava o quê. O problema é que o acordo foi feito sobre terras agrícolas, campo por campo, fazenda por fazenda, pasto por pasto. Esse campo é seu, esse é meu, esse aqui a gente divide. Na época, isso fazia sentido. Cada campo tinha um dono. Cada dono pagava impostos para o seu senhor. Simples. O que ninguém previu é que aquelas fazendas medievais um dia virariam ruas, casas, comércio e uma cidade moderna. E que as fronteiras desenhadas entre os campos iam continuar existindo. Ao longo dos séculos seguintes, o território foi herdado, vendido, casado para outras famílias, reconquistado e redistribuído. O Ducado de Brabante passou para a Espanha no século XVI, durante o domínio dos Habsburgo. Depois para a Áustria. Depois, quando a Revolução Francesa varreu a Europa, os territórios foram reorganizados sob Napoleão. E quando Napoleão caiu e o Congresso de Viena redesenhou o mapa da Europa em 1815, alguém precisou decidir o que fazer com Baarle. A decisão foi manter os registros históricos de propriedade como base das fronteiras. Em outras palavras, os campos medievais de 1198 viraram a fronteira oficial entre o que seria a Holanda e o que seria a Bélgica. Cada pedaço de terra que historicamente pertencia ao Ducado de Brabante virou Bélgica. Cada pedaço que pertencia ao senhorio de Breda virou Holanda. E como esses pedaços estavam misturados desde o século XIII, a fronteira ficou misturada também. O resultado prático disso é absolutamente surreal. Há casas em Baarle, cuja porta da frente está na Bélgica e a cozinha está na Holanda, ou o contrário. A regra oficial durante décadas foi: o país da sua porta da frente é o seu país. Se você quisesse mudar de país sem sair de casa, movia a porta. Não é metáfora. Isso aconteceu de verdade. Há relatos históricos de moradores que literalmente mudaram a posição da porta principal para ficarem num país com impostos menores. Em 1921, um decreto belga estabeleceu que o país do morador era determinado pelo número da porta de entrada, não pela localização geográfica da porta. O que significa que durante anos, a nacionalidade de algumas pessoas em Baarle dependia de onde estava o número da casa. Tem mais.
Restaurantes em Barle têm mesas em 2 países simultaneamente. Quando as leis de fechamento de bares eram diferentes na Holanda e na Bélgica, e por muito tempo foram, os donos simplesmente pediam para os clientes se sentarem do lado belga quando o lado holandês precisava fechar. Mesma mesa. Outro país. Pode continuar bebendo. Os moradores fazem compras no supermercado do país com impostos menores naquela semana. E crianças que cresceram em Barle aprenderam desde cedo a identificar onde está a fronteira pelo símbolo gravado no chão. Um X em pedras de 2 tons diferentes. Você caminha pela rua, pisa num X e muda de país. A fronteira de Barle foi oficialmente demarcada e reconhecida pelos 2 países apenas em 1995. Levou até 1995 para a Holanda e a Bélgica chegarem a um acordo formal sobre onde exatamente ficava cada pedaço da fronteira. Foram necessários levantamentos detalhados, negociações diplomáticas e um tratado bilateral. Tudo isso para resolver um acordo medieval sobre campos agrícolas. Hoje, Barle é uma atração turística. Milhares de pessoas visitam a cidade todo ano para ver a fronteira mais estranha do mundo com os próprios olhos. Há lojas que vendem produtos de 2 países, restaurantes que oferecem menus de acordo com o lado em que você está sentado, e hotéis onde você pode literalmente dormir em 2 países na mesma noite. A prefeitura de Barle-Nassau fica na Holanda. A prefeitura de Barle-Hertog fica na Bélgica, e elas ficam a menos de 500 metros uma da outra. Mas Barle não é um caso isolado. O mundo está cheio de anomalias territoriais que existem pelos mesmos motivos. Acordos históricos mal resolvidos, heranças medievais, tratados apressados e disputas que ninguém quis terminar direito. Há um território chamado Lívia, um pedaço da Espanha completamente cercado pela França. Existe porque em 1659, quando a Espanha cedeu à França 33 vilas da região dos Pirineus pelo Tratado dos Pirineus, Lívia foi declarada cidade, não vila, e cidades não estavam no acordo. Um detalhe de vocabulário num tratado de paz. E hoje existe um enclave espanhol dentro da França que você precisa atravessar território francês para acessar. Há o ponto de Kilük, na fronteira entre a Turquia e a Grécia, onde um pedaço de terra muda de país dependendo do nível do rio que faz fronteira. Quando o rio sobe, é grego, quando desce, é turco. Há o território de Bir Tawil, entre o Egito e o Sudão, que nenhum dos 2 países quer. Os 2 reivindicam uma região vizinha, mas nenhum reivindica Bir Tawil, porque aceitar Bir Tawil significaria abrir mão da outra reivindicação. É o único território habitável na Terra que nenhum país quer ser dono. O que todos esses casos têm em comum é simples. Fronteiras não são linhas naturais. Elas são decisões humanas. Decisões tomadas por pessoas com interesses, com pressa, com erros de cálculo e às vezes com um nível surpreendente de descuido. E uma vez que uma fronteira existe no papel, ela tende a existir para sempre. Porque mudar uma fronteira significa questionar um tratado, que questiona outro tratado, que abre precedentes, que nenhum governo quer abrir. É mais fácil deixar a fronteira passar pela sala de estar de alguém do que refazer séculos de acordos diplomáticos. Então, da próxima vez que você olhar para um mapa e achar que aquelas linhas fazem sentido, lembra de Barle. Lembra dos campos medievais que viraram fronteiras internacionais? Lembra da cidade onde você pode mudar de país sem sair de casa? Os mapas parecem precisos, mas por trás de cada linha tem uma história. E quase sempre, essa história é muito mais estranha do que você imagina. Se você chegou até aqui, você é exatamente o tipo de pessoa que vai gostar do próximo vídeo, porque tem outra fronteira no mapa do mundo que é ainda mais impossível de explicar do que essa. Se inscreve para não perder.